Diego Amorim com a gente aqui diretamente de Brasília, e hoje o Diego vai contar 3 coisas que podem ou não acontecer em Brasília ainda nessa semana. Quais são essas coisas, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a você, a Ana, quem nos acompanha. Anos atrás, quando eu não tinha só cara de menino, mas era menino mesmo, tinha um editor meu que dizia o seguinte: não pode usar no título o verbo poder nem dever. Então, quando a gente escrevia assim, os juros podem baixar nessa semana, ele ia lá e falava, não pode esse título. Porque tudo pode baixar os juros, como não pode baixar os juros? É claro que pode, tudo pode acontecer. E quando a gente colocava deve, os juros devem cair nessa semana. Aí ele dizia o seguinte, você está obrigando o Banco Central a baixar? Você deve fazer isso? Então, isso obrigava os repórteres lá da redação a correr atrás das declarações, das repercussões, dos fatos. Não podia usar pode e deve no título. Um grande beijo para esse editor que muito me ensinou anos atrás na profissão. Então, lembrei disso para dizer que hoje eu ia falar que podem acontecer 3 coisas essa semana. Não posso dizer assim. Então, tem 3 coisas essa semana que a gente tem que ficar de olho. Vamos aos fatos, então. Tem a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, como vocês acabaram de informar aí para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Eles começam a se reunir sempre numa terça-feira e a reunião termina na quarta-feira. Amanhã, no finalzinho do dia, na virada da tarde para a noite, nós vamos saber o resultado dessa reunião do Copom. E a expectativa grande é para o início da queda dos juros da taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano. O governo Lula, como dizem os mais jovens, já está com roupa de ir para essa reunião do Copom, já estão felizes da vida, já estão contando com uma redução amanhã da taxa Selic e vão fazer toda eu ia falar campanha, mas uma estratégia de comunicação amanhã, quando esses juros forem anunciados, a redução deles. O governo Lula já está com toda uma estratégia montada para celebrar isso. Economia é igual temperatura, é igual clima. Às vezes está 20 graus, mas a sensação térmica, né? Os meteorologistas falam muito, a sensação térmica é de 15 graus. Então, a mesma coisa é a economia. A taxa está 13,75% ao ano. Vai cair, mas pode dar uma sensação de uma queda ainda maior do que aquela que foi efetivada, porque a economia é sensação de segurança. O cara que investe, os investidores, eles preferem a sensação de segurança muitas vezes do que a segurança em si. Por isso também o governo Lula está apostando muito nessa queda de juros para melhorar o chamado ambiente de negócios aqui no Brasil. A professora Virene Matesco, ela é economista da Fundação Getúlio Vargas. Eu tive o privilégio de ser aluno dela anos atrás na FGV aqui em Brasília. Ela gravou um áudio exclusivo aqui com a sua análise sobre o Copom para o nosso ouvinte da Nova Brasil. Vamos ouvir agora a professora Virene Matesco. É grande a expectativa do resultado da reunião do Copom dessa semana. Até parece final de campeonato de futebol. Entendo que, embora o núcleo da inflação, IPCA, esteja ainda acima da meta, sobretudo a de serviços, que a taxa de desemprego registrou forte queda, que as questões climáticas estão muito presentes, por exemplo, o verão avassalador na Europa, e que há grandes dificuldades de exportações de grãos por parte da Ucrânia, os sinais positivos por aqui prevalecem. Grande esforço por parte do Executivo em manter a responsabilidade fiscal, expressa no déficit primário e na relação dívida-PIB, forte queda do risco país, depois da sinalização de 2 agências de, no futuro, melhorar a avaliação do Brasil, e ainda que houve boa melhora na percepção das expectativas inflacionárias, espero que os membros do Copom levem em conta esses sinais positivos e que reduzam, sim, a taxa Selic. Há espaço para 0,5 ponto percentual. Esta é minha expectativa e o meu desejo. Muito bem. Quais são os outros 2 pontos, quer dizer, as outras 2 possibilidades dessa semana em Brasília, o Diego?
A segunda questão é a possibilidade de início da reforma ministerial. Então temos a possibilidade de início da queda de juros e temos a possibilidade de início também da chamada reforma ministerial, algumas trocas que o presidente Lula vai fazer no primeiro escalão do seu governo. Eu ontem conversei com o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, e com o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Os dois, nos bastidores, já são tidos como ministros do governo Lula. Até brinquei com eles, posso chamar o senhor de ministro já, deputado? Ou é deputado ministro? Eles, para com isso, ministro é só quando eu te tomar posse, só quando eu assinar, a política, tudo pode acontecer, vamos esperar, vamos ter paciência. Os dois foram chamados no Palácio do Planalto nesta semana. A promessa é de que o presidente Lula converse com eles até a sexta-feira para se tentar chegar a um consenso de para onde eles vão nesse lugar ao sol aqui na Esplanada, Michele. E na presidência da Caixa Econômica Federal também há uma expectativa de troca. Hoje nós temos a Rita Serrano à frente da Caixa. O entorno do presidente Lula diz a ele que se ele for trocar, que ele troque por uma outra mulher. E o nome que está colocado até aqui na Bolsa de Apostas em Brasília é o da Margarete Coelho, lá do Piauí, do PP, muito ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente vai acompanhar também essa possível movimentação na Caixa. Ainda sobre esse assunto, o Arthur Lira, presidente da Câmara, foi ao Twitter ontem pressionar, essa é a palavra certa, esse é o verbo certo, pressionar o governo Lula, o presidente Lula, em razão dessa reforma ministerial iminente. Ele escreveu o seguinte, o deputado: continuo trabalhando junto a eles para fazer a composição adequada para o governo obter a necessária sustentação política no Congresso Nacional. Antes de entrar no ar, eu até conversava com a repórter e âncora aqui em Brasília, Ariane Bittencourt, que está comigo aqui no estúdio, Michele, como antigamente você sempre soube que havia essa troca de apoio em Brasília. Isso sempre foi assim, isso não é uma exclusividade do Lula, todos os presidentes precisam dessa troca de apoio, até o Bolsonaro, que disse que jamais faria isso e foi eleito demonizando o Centrão, só governou até o fim por conta do Centrão. Mas isso era um pouco mais velado. Veja, a gente não pode normalizar as coisas. O presidente da Câmara, publicamente, está dizendo o seguinte: continuo trabalhando para fazer a composição adequada para obter a necessária sustentação política. Ele está dizendo, olha, para o governo Lula se manter e ter apoio aqui no Congresso, façam logo a reforma ministerial. Me dê isso que eu te dou isso. O presidente está escancarando isso, né? Como é que deveria ser? Deveria ser cada parlamentar votar pela sua consciência, votar se o projeto ele acha bacana ou não para o país, com base até na base eleitoral dele lá no estado, mas que ele tivesse essa liberdade para votar. Como que é hoje? O parlamentar fala que faz isso, mas no final das contas ele pode até fazer, não estou julgando, não consigo entrar dentro da cabeça dos 513 parlamentares, ele até fala isso, mas ele quer algo em troca. E esse algo em troca é a emenda, é o cargo, é o espaço na esplanada, e isso fica escancarado num tweet desse do Arthur Lira. Por fim, volta do recesso parlamentar nesta semana, há uma expectativa grande na Câmara dos Deputados para a conclusão da votação do arcabouço fiscal. Eu conversei com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, perguntando a ele se a Câmara vai voltar no mesmo ritmo de votações que terminou o primeiro semestre antes do recesso parlamentar. E eu lembro ao nosso ouvinte que nos 2-3 últimos dias antes do recesso, a Câmara aprovou projetos importantíssimos a toque de caixa, incluindo a reforma tributária. O deputado me disse o seguinte: volta num ritmo forte, mas não alucinado. O arcabouço fiscal é, claro, uma prioridade para os deputados. Lá no Senado Federal, para concluir, Michele, a expectativa é da reforma tributária, que já passou na Câmara, precisa agora passar pelo Senado. Eu conversei tanto com o senador Márcio Bittar, como com o senador Everton Rocha e Eduardo Gomes. Então falei com os senadores da direita e da esquerda, digamos assim, o Everton Rocha do PDT, e os três me disseram que o Senado não vai ter a mesma pressa da Câmara para aprovar a reforma tributária. Eles me falaram que até o final do ano o Senado aprova a reforma tributária. O Márcio Bittar me especificou um pouco mais, dizendo que acredita em votação no fim de setembro e início de outubro. Michele. Muito bem, aí você pode cantar, talvez, você já cantou semana passada, aquele trecho do Diogo Nogueira lá, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada, exatamente. É isso.